Bom dia, pessoal. Esse é um vídeo apresentado à disciplina de extensão institucional. O nosso grupo vai falar sobre o luto e o trânsito, principalmente relacionado às consequências psicológicas e sociais dos acidentes de trânsito. O nosso grupo é composto por mim, eu sou o Bruno, temos a Ana Paula, a Nathalie, a Priscila e a Ellie. Então, pode passar o slide, por gentileza. Pessoal, antes de nós partirmos propriamente para a parte do luto, nós vamos falar um pouco relacionado aos dados, né, as estatísticas do trânsito brasileiro, que particularmente são estatísticas muito preocupantes quando nós paramos para analisar. Os acidentes de trânsito no Brasil se constituem um verdadeiro problema de saúde pública, ocasionando um número de mortes muito grande. E não só considerando o número de mortes, mas também o número de pessoas que acaba ficando incapacitada diante dos acidentes. Então, nós temos que considerar que o acidente de trânsito ele vai ser um problema para a vítima, para a família dessa vítima, ele vai ser um problema social, ele vai ser um problema para o sistema de saúde. Então, podemos considerar a questão dos custos, né? Alguns dados da PRF, em 2014, um custo de 12,8 bilhões com acidentes de trânsito, sendo que mais de 50%, né, 62% desses custos estavam associados às vítimas e 37% associado aos veículos. Então, nós temos um número muito grande de valor que é investido nessa problemática social, que são os acidentes, que são ocasionados por diversos fatores. Quando nós analisamos os dados, nós percebemos que um certo grupo acaba ficando distinto dos demais. Então, o principal público que é atingido pelos acidentes de trânsito, nos últimos anos vem sendo maior parte por parte de motociclistas. Alguns dados de artigos específicos consideram que, inclusive, esses motociclistas estavam em exercício de função, ou seja, eles estavam no trânsito a trabalho, certo? E esse, então, é o grupo que acaba sofrendo mais, e obviamente tem mais potencial de ter um acidente fatal, dadas as circunstâncias de segurança que a motociclista não que a moto não oferece, tanto quanto o carro. Então, a faixa etária mais atingida são de 20 a 30 anos e são de homens. E considera-se aqui que a maioria desses condutores é sim habilitado há pelo menos 2 anos. Então, são pessoas que têm capacidade, que foram habilitadas pela autoescola para estar circulando no trânsito. Então, eles têm conhecimento das leis de trânsito, das normas, a parte de limite de velocidade e todas as demais normas que devem ser seguidas para o trânsito ser seguro. Consideramos aqui também que a maior parte da direção ensinada é a direção defensiva. Então, a maioria das pessoas aprende a circular de forma a proteger a própria integridade física. Outros dados que nós podemos considerar também é que a maioria desses condutores, quando não estavam a serviço, os demais acidentes foram ocasionados por pessoas embriagadas e o número de acidentes nos finais de semana é relativamente maior do que nos dias úteis. Uma questão interessante de se considerar é que a maior parte dos dados é somente sobre rodovias, estaduais e federais, e não sobre cidades do interior ou rodovias do interior. Então, nós temos os dados apresentados, eles são somente desses locais onde há maior círculo de trânsito, maior fluxo de veículos. Então, dados no interior não são considerados, o que provavelmente aumentaria e muito os números. Pode estar passando o slide, por gentileza? Quando nós analisamos os dados dos últimos anos, nós percebemos que existe um aumento no número tanto de mortes quanto de acidentes até 2022. Em 2023 houve uma diminuição, mas nós percebemos ali que o número de feridos acaba sendo muito maior do que o número de mortos, certo? Lógico, é uma perda a se considerar, mas aqui devemos analisar principalmente que esses feridos eles vão sofrer a parte do luto mediante a incapacidade de executar suas atividades, o quanto de sofrimento isso também traz para a família. Então, isso é uma questão importante. Como essa informação
do acidente vai ser passada aos familiares dessa vítima. Então, assim, é de conhecimento geral, né, de que os acidentes de trânsito, eles são fatídicos, né? Então, são acontecimentos inesperados, muitas vezes traumáticos, violentos, e que possivelmente causam muitas mortes, né? Agora, a forma que essa notícia é dada aos familiares deve ser feita de uma forma individualizada, levando em consideração o acidente, quem estava envolvido, como que aconteceu, e pensando sempre também em amenizar os impactos dessa notícia ao psicológico daquele familiar, né? Daquele amigo, enfim. É necessário lembrar que os profissionais que abordam esse tipo de situação, então, o pessoal ali do Corpo de Bombeiros, profissionais da saúde, policiais, eles devem sim, receber treinamentos, né, para dar esse tipo de comunicado para uma família. É, então, a gente tem aqui algumas estratégias, né, de comunicação. A gente precisa avaliar a dimensão do acidente, tá? Então, coletar as informações necessárias, saber quem estava envolvido no acidente, como que aconteceu, se tem seguro, se não tem, né? E confirmar, então, essas informações, porque não adianta a gente coletar várias informações, passar para o familiar e daí vai ver nem era real aquela informação. Então, coletar e confirmar as informações. A gente deve escolher um ambiente privativo, tá? Então, sempre respeitando o momento ali daquele familiar, comunicar a verdade de uma forma clara e concisa, para que não haja dúvidas, que não haja distorções naquilo que você está informando. A gente deve utilizar, então, uma abordagem narrativa dos fatos, sem muito excesso de detalhes, assim, desnecessários, né? Até porque pode virar a agravar o impacto dessa notícia. Pode passar. É, a gente tem aqui os primeiros socorros psicológicos, né? Então, aqui naquele momento de emergência, aquele momento que a pessoa está em uma situação extremamente vulnerável. A gente deve evitar dar a notícia, então, por telefone, né? Por mensagem. A gente tem que, ao máximo, tentar localizar essa pessoa e marcar ali um encontro, ir até ela, né? Para dar a notícia. Caso, em último caso, se não for, é, não for possível, né? Daí por ligação. A gente deve dispor de um tempo e lugar adequado, né? Igual eu falei antes, sempre visando, então, essa objetividade, a privacidade daquela pessoa, né? Afinal, ela está num momento vulnerável e ela vai ter alguma reação emocional. Então, ela deve se sentir confiante, né, no profissional e confortável para expressar suas preocupações. Preservar a intimidade, que entra nesse sentido, então, do tempo e do local e transmitir bem essa informação, né? Igual eu falei antes, essa clareza é muito importante. Afinal, a pessoa ela já vai ter ali um ruído de comunicação, porque ela já vai estar preocupada com o familiar dela, ela já vai ter todas aquelas emoções ali naquele momento que podem prejudicar o entendimento dela naquela informação que você está passando. Então, é sempre muito importante comunicar de uma forma bem clara e perguntar se a pessoa tem alguma dúvida, né? Porque às vezes fica ali algum pontinho que você não esclareceu e que para ela seria importante, né? Identificar as preocupações e responder a elas, que entra nisso que eu falei, de você estar sempre perguntando. Às vezes, se a pessoa não fala, percebe a linguagem corporal, vê as reações dela, né? Tem toda essa questão de observação mesmo desse profissional, tá? Então, se você pergunta se ela tem alguma dúvida, alguma preocupação, e ela não informa, não responde, você tem que estar atento ali aos sinais não verbais, né? E principalmente, então, colocar-se a dispor para apoiar e realizar um acompanhamento à pessoa. Então, esses aqui são os primeiros socorros psicológicos, mas a gente sabe que principalmente uma informação de um acidente, de uma morte de algum parente, algum amigo, ela não é só ali nos primeiros socorros, né? A gente precisa sim fazer um acompanhamento um pouquinho estendido ali após esse acontecimento. A pessoa tem toda a questão do luto, né? Então, muitas vezes é necessário.
E a gente não deve improvisar essa notícia, né? A gente tem que, então, transmitir uma sensação de confiança naquilo que a gente está falando, tá? Então, a gente confirmando os dados, a gente vai ter segurança, né? Conhecendo toda aquela situação para poder passar para a pessoa. Então, sempre chamar ela pelo primeiro nome, né? Resgatar a identidade dela, resgatar aquela relação daquela pessoa, para que ela se sinta realmente ouvida, né? Não devemos mentir na comunicação. Em último caso, a gente pode omitir, né? Dependendo ali da situação que aconteceu. Às vezes o acidente foi muito grave, né? E a pessoa sofreu muito antes de vir a óbito. Então, dependendo da reação daquele familiar, a gente poderia omitir que a pessoa demorou para vir a óbito e sofreu antes disso, né? Então, existem muitos casos. Deve-se avaliar, então, a quantidade de informações que podem ser assimiladas, né, conforme a reação da pessoa. Então, você vê que você passou a notícia para a pessoa de primeira, assim, né? Deu aquela introduzida, ela já reagiu de uma forma muito emotiva, você já se atenta o que você vai falar nos próximos momentos, né? Então, ouvir ativamente, que entra naquela questão de realmente prestar atenção se a pessoa entendeu, como que a pessoa está se sentindo, se ela tem alguma preocupação, e expressar mesmo essa preocupação com esse familiar. Bom, então, a gente tem aqui um protocolo, né, de comunicação em 10 passos, né, que esses profissionais, eles são orientados a seguir nesses casos de acidente. Então, as consequências de uma comunicação errada seria a sensação de impotência, sentimento de incompreensão, sentimento de vazio e desespero. Então, é importante, né, para finalizar, a gente reconhecer a relevância, as preocupações daquela pessoa, né, reconhecer o papel do silêncio nesses momentos, às vezes é muito importante para a elaboração daquele familiar, e o respeito pelo sentimento da pessoa, tá? Sempre levando em consideração é, o fator de acompanhamento, né? E encaminhamentos também. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do luto. É um processo em que todos nós podemos passar um dia quando a gente perde uma pessoa especial. E esse processo, ele traz várias mudanças emocionais e também no funcionamento, dessa pessoa. A Elizabeth Ross, ela trouxe para nós as 5 fases em que a gente pode passar quando está em luto. Lembrando que essas fases, elas não necessariamente são lineares. Elas podem começar por um processo ou por outro, elas podem durar, pode voltar, então ela não é linear necessariamente. Mas todas as pessoas que passam pelo luto geralmente passam por essas 5 fases. Então, a primeira fase é a fase da negação. Então, após um acidente ou uma perda, a pessoa ela pode inicialmente negar a gravidade da situação ou a própria responsabilidade. E haver também uma recusa em aceitar as consequências ou em aceitar essa perda dessa pessoa, desse ente querido. A segunda fase é a fase da revolta, onde a pessoa ela sente raiva de si mesma, ela sente raiva das pessoas envolvidas no acidente, ela sente raiva inclusive da pessoa que morreu, né? Então é comum que surja essa sensação de injustiça, por que que isso aconteceu comigo? Poderia acontecer com qualquer outra pessoa, mas menos comigo, né? Principalmente se o acidente ele foi causado por outra pessoa. A terceira fase é a fase da barganha. Então, nessa fase, a pessoa ela pode tentar encontrar formas de reverter essa perda ou de minimizar os danos, né? Ou buscando assim tentativas ou soluções de tratamentos médicos para recuperar tanto a capacidade de dirigir, porque pode ser que essa pessoa ela tenha medo de dirigir, de estar no trânsito novamente por conta desse acidente, né? Ou como pensamentos, e se eu tivesse saído mais cedo? Ou se eu não tivesse ido naquele lugar? Ou se eu tivesse negado, né, de estar lá naquele momento? Enfim, ela começa a se questionar e a barganhar sobre essa questão, tá? Da perda desse ente querido. A quarta fase é a fase da depressão. E é a fase que as pessoas, né, têm mais facilidade de
de entender o luto, digamos assim. Então, quando alguém está nessa fase da depressão, ela fala, é por conta do luto que ela está sofrendo. As outras fases, elas não são tão compreendidas, mas essa fase aqui é mais fácil das pessoas compreenderem, né? Que é essa tristeza profunda, ao perceber que não é reversível, que a pessoa não vai voltar, né? Que o ente querido se foi e não vai voltar mais. E essa realidade da perda, ela pode levar ao isolamento, à desesperança ou uma sensação de impotência, levando a uma depressão, de fato, tá? Então, a depressão aqui, ela não é ainda um transtorno, ela é uma fase do processo de luto. Agora, se a pessoa ela fica nesse período aqui, nesse estágio da depressão por mais de 6 meses, aí ela pode procurar ajuda para verificar se essa fase não entrou num transtorno de depressão, tá? Só deixando aqui claro essa questão. A quinta fase é a fase da aceitação. E aí sim, esse luto ele vai estar sendo elaborado, né? A pessoa vai conseguir elaborar esse luto. Então, com o tempo, ela vai aceitando essa nova realidade. Ela vai aceitando que a pessoa não vai voltar. E isso pode envolver ajustar-se, né, a uma vida sem dirigir, por exemplo, tem pessoas que elas não vão mais pegar no volante, né? Mesmo depois de saber dirigir, elas não vão voltar mais a dirigir. Ou ela vai encontrar novas formas, né, de lidar com essa ausência do ente querido. A aceitação, ela não significa que a pessoa não sente dor, ou que ela não sente saudade, ou que ela não sente essa ausência do ente querido, né? Mas uma capacidade de ressignificar isso, essa dor, e seguir em frente, em adaptar-se às novas circunstâncias. E aí, por fim, então, cabe ressaltar que essas fases, como eu disse lá no começo, elas não são lineares. Apesar do luto ser uma resposta natural à perda, em alguns casos, ele pode se tornar patológico. E aí a gente precisa de ajuda, de acompanhamento psicoterapêutico e às vezes até medicamentoso para auxiliar essa pessoa a retomar e a conseguir lidar com esse luto, tá? Então é importante saber sobre essas fases tanto para o psicólogo, né, como para as pessoas da família, os amigos, compreender as fases do luto, para que a gente possa lidar melhor com isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do luto mais complicado quando acontece em acidentes de trânsito. Então, a gente sabe que o luto ele pode acontecer, como a Pri disse, de diferentes formas para várias pessoas, que as fases não são lineares, né? Que as pessoas sentem intensidades diferentes desse sofrimento, mas a circunstância em que a morte acontece influencia profundamente essa elaboração do luto. Então, em casos de mortes violentas ou inesperadas, como são os acidentes de trânsito, o luto pode ser ainda mais profundo e mais difícil de se elaborar. Em alguns casos, não em todos. Então, o autor Oliveira ele traz para nós o que seria uma morte violenta. É aquela que decorre de violência, dos agentes traumáticos e lesivos. Nesses tipos de morte, o cadáver vai para o IML para ser examinado e o médico legista que poderá apurar as causas da morte. Exemplos de morte violenta, então, são questões de suicídio, de homicídio e entram também os acidentes. Não há um manual para a gente elaborar esse luto. Mas essas circunstâncias, né, violentas, acidentes, que são às vezes mais traumáticos, elas podem prolongar esse processo e se tornar um pouquinho mais difícil para os familiares, para os amigos e para as pessoas envolvidas. Então, o que seria esse luto complicado, né? É quando alguns fatores interferem no processo normal de luto. Então, isso pode ser denominado um luto complicado. Ele pode ser mais severo, duradouro, pode levar a pessoa enlutada a evitar ou não reconhecer a sua dor por muito mais tempo do que o esperado. Então, é um grande sofrimento e impede que esse luto seja amenizado. Como a Pri disse, todos nós passamos por fase de luto em algum momento da vida, caso a gente chegue a perder alguém. Mas no luto complicado, isso se torna muito mais intenso e pode ser com que a pessoa sofra profundamente e desenvolva patologias, sentimentos de angústias muito profundos. Então, quais seriam, né, os 7 tipos de lutos complicados?
o luto ausente, o luto atrasado, o luto inibido, distorcido e o conflituoso, o luto inesperado e o luto crônico. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o luto inesperado. O luto inesperado ou traumático, como pode ser chamado, é considerado aquele que sucede à vivência de perda por morte violenta e o enlutado não manifesta somente reações de luto, como também de trauma. Então, tem as duas coisas simultaneamente. Quais que são essas características, né? Apresenta altos níveis de ansiedade. Ela evita situações e pensamentos que evoquem a perda e a cena traumática. Então, toda vez que ela vai pensar, por exemplo, no trânsito, ela vai evitar de lembrar daquele momento, ou ela não vai querer mais se expor a essa situação, ela vai evitar de sair na rua, ela vai evitar de entrar em um carro, por exemplo, ou numa moto. Se ela tem algumas pessoas onde essa característica é tão grave que ela não vai querer nem visualizar um carro e uma moto, porque isso traz lembranças daquela cena. E isso pode levar, então, ao desenvolvimento de um transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, esse transtorno ele pode ser diagnosticado a partir dos 6 anos de idade. Então, até uma criança, a gente pensa muito na questão do luto no adulto. Mas e como isso acontece numa criança que perdeu algum familiar, que perdeu, às vezes, algum colega de escola, né? Então, é muito intenso essa questão do estresse pós-traumático. E muitas pessoas não entendem que é um transtorno também, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio nesse processo. Então, o luto traumático, ele desenvolve essas reações mais intensas e duradouras do que seria o comum. Quais que são os desafios, então, neste processo de luto? Existem algumas razões que podem intensificar esse sofrimento. Por exemplo, a ausência de cadáver. Então, uma das razões que a pessoa às vezes não consegue elaborar, não consegue imaginar, não consegue aceitar essa perda, é porque não há esse cadáver. Ou quando aconteceu um acidente muito intenso, muito forte, onde, né, as pessoas não conseguiram o corpo, ficou, né, só alguns pedaços, onde a pessoa não conseguiu visualizar, às vezes ela não conseguiu ir lá fazer o reconhecimento, não conseguiu identificar, isso deixa mais difícil. Ou também quando a pessoa não quis, é uma forma de negação. Então, ela tem essa dificuldade no processo de aceitação e se nega a participar do reconhecimento, se nega a participar do velório para não aceitar que aquela morte ocorreu. Então, essas são algumas características que podem ser mais desafiantes nesse processo de luto e prolongar, então, o sofrimento dessa pessoa. Então, quais que são os principais sintomas desse luto traumático? Sensação de ser incapaz de lidar com a perda, incapacidade de tomar consciência da perda, sentimentos de descrença, questões de choque, de terror, pensamentos recorrentes sobre o momento da morte, flashbacks e sonhos. Pensando então nos sintomas de perturbação do TEPT, que é o estresse pós-traumático, pode ser insensibilidade, então a pessoa se tornar, né, mais resistente, ela não acessar as suas emoções, ela ficar como se fosse mais neutro. Então agora ela não tem mais o choro, nem a raiva, parece que aquela pessoa nem está sofrendo, mas será mesmo? É um sintoma muito comum do estresse pós-traumático. Pensamentos intrusivos, então, como a gente falou, ficar lembrando desse momento da morte cotidianamente. Hipervigilância, muitas pessoas ficam em estado de alerta, então sempre com medo de sair na rua, sempre com medo de dirigir o carro, com medo do que pode acontecer com elas e com os seus familiares. Pode causar insônias também, esses sintomas repercutem fisicamente, né? Perda de apetite, fadigas, dores físicas e o evitamento, então. Ela pode se isolar socialmente, evitar conversar com os familiares, evitar sair na rua, entre outros sintomas que causam muitos prejuízos. Então, um outro sintoma muito comum também seria a questão da culpa. A culpa, ela é uma tentativa de negar a perda ou de eliminar esse sentimento de desespero e dor. Os enlutados costumam culpar a si mesmos, então pensar,
e se eu estivesse lá, e se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse ligado, isso não teria acontecido. Culpar terceiros, principalmente em casos de acidente de trânsito, a pessoa, né, que às vezes faleceu, não cometeu nenhuma infração. Então, os que permanecem, os familiares, costumam querer encontrar esses culpados. Quem que foi que provocou o acidente? O que aconteceu? Se foi uma falha no carro? Mas, enfim, tentam encontrar algo para culpar. Culpar seres superiores. Então, muitas vezes culpam a Deus, culpam as outras entidades, culpam, né, a natureza. Então, foi, né, questão ambiental. Então, a culpa é essa tentativa, então, né, de explicar o inexplicável, de tentar minimizar esse sofrimento. Muitas vezes as vítimas são vistas como heróis, então tem essa impressão de que faleceu, né, como um herói, que nesse sentido, e busca então os vilões que provocaram o seu prematuro desaparecimento. Buscam culpar alguém por essa situação. Há um outro tipo de luto também, que é o luto coletivo. Então, o luto coletivo, ele é desencadeado por uma catástrofe natural ou uma catástrofe humana, que também acarreta profundos sentimentos de angústia e abala a forma com que todos vivemos. Então, ele é vivido, por exemplo, por cidades, por raças, por etnias no mundo inteiro. Ela expõe a vulnerabilidade da sociedade e bate de frente, então, com esse inesperado que é a morte. Então, alguns exemplos do que seria um luto coletivo são holocaustos, terremotos, tsunamis e a queda de um avião. Então, nós somos da cidade de Cascavel, nós tivemos um episódio recente de um avião que saiu aqui de Cascavel e caiu na cidade de Vinhedo. Então, nós podemos sentir um pouco desse luto coletivo na cidade, que foi esse sentimento profundo de dor, de sofrimento, por pessoas que talvez a gente não conhecia, mas que nos abalam porque geram uma identificação. É uma tragédia muito grande, de uma extensão muito grande, que causa profundo sofrimento, principalmente aos familiares, mas também para todas as pessoas que puderam acompanhar. Então, o luto coletivo, muitas vezes, ele não é visto, não é reconhecido. Como que você está sofrendo por uma pessoa que você nem conhece, né? Não era da sua família, não tem nada a ver, esquece isso. Mas ele é uma forma de luto muito dolorida, que causa profundo sofrimento e que a gente precisa se atentar. Porque se ela se prolonga por muito tempo, ela pode, enfim, gerar um luto crônico e desenvolver também essas questões de estresse pós-traumático, de transtornos depressivos. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar de empatia e sensibilidade nesses momentos onde acontecem grandes tragédias, porque há muitas pessoas que estão sofrendo. Pensando em estratégias que as próprias pessoas, os familiares, desenvolveram para enfrentamento, foi feito um estudo com mais ou menos 15 pessoas adultas, e ele foi identificando nessas pessoas algumas estratégias que elas criaram para conseguir enfrentar esse luto. Então, por exemplo, uma das estratégias seria a negação, né? É uma estratégia que causa sofrimento, mas foi a forma com que a pessoa conseguiu lidar. Então, ela ainda não consegue elaborar tudo isso. Ela nega que essa morte aconteceu, ela vive como se nada tivesse mudado. Busca por doutrinas religiosas, então muitas pessoas se apegam à fé, à espiritualidade, às crenças nesse momento de dor e sofrimento, mas também acontece o abandono das crenças religiosas. Então, algumas pessoas culpam a Deus, né, as entidades que acreditam, por esse fato e acabam desacreditando, então, da sua fé. O abandono de atividades de lazer, então, o que antes era prazeroso, agora não se torna mais. Continuidade do trabalho por questão de sobrevivência. Então, tem muitas pessoas que têm um sofrimento tão intenso que não conseguem trabalhar naquele momento, mas precisam do dinheiro. Então, continuam o seu trabalho, seguem a sua vida somente atropelando as coisas por uma questão de sobrevivência. Mudanças de comportamentos e atitudes. É muito comum que a gente escute: eu nem reconheço mais essa pessoa. Então, ela pode ter essa mudança de quem ela é por causa dessa questão vivenciada. E também uma estratégia foi a procura por apoio ao luto.
Então, muitas pessoas não conseguem lidar com esse sofrimento sozinho, e é muito importante que ela procure a ajuda de um profissional, além dos familiares, dos amigos, que são uma rede de apoio muito importante, mas também às vezes não é suficiente. O sofrimento é tão grande, está se tornando, né, uma patologia, um transtorno, então é importante que ela busque outros recursos, por exemplo, como a psicoterapia. Eu vou comentar um pouco então sobre o papel do psicólogo relacionado a esse tema. Como foi mencionado pelas meninas anteriormente, a perda de alguém, ela pode ser algo muito doloroso, ainda mais quando ela acontece de forma repentina, que é o que acontece nos acidentes de trânsito. Então, pode ser difícil de se ter uma recuperação saudável, pode ser difícil de chegar ao processo de aceitação, que é a última fase ali do luto, é, pode ser difícil de chegar a essa fase, de alcançar esse processo. Então, neste caso, é importante que haja, então, o acompanhamento de um profissional para auxiliar a pessoa a passar por essa situação. Quando a gente fala, então, desse sentido, o psicólogo ele vai trabalhar para auxiliar na adaptação às mudanças que ocorrem na vida da pessoa, então, auxiliando no reencontro de um significado da vida da pessoa após a perda, né? Na construção de um futuro. E o objetivo principal, então, é capacitar essa família e essa pessoa que está passando pelo luto para com que ela possa lidar com essa dor e ajudar com que ela passe por esse processo de adaptação de uma forma mais saudável. Nesses momentos de crise, então, e onde acontecem mudanças drásticas na rotina, né, provocadas pela perda repentina, a pessoa que está passando pelo processo de luto, ela possui uma necessidade de readaptação rápida. E para com que ela possa obter, então, um alívio dos sintomas emocionais e a restauração do seu funcionamento normal. Um dos primeiros passos que podem ser utilizados é identificar, então, os recursos disponíveis que a pessoa tem no momento e avaliar, então, quais são as principais preocupações do paciente. Por exemplo, pode ser que a pessoa que faleceu por esse acidente, ela fosse o principal provedor da família. Então, a gente precisa entender quais são as preocupações da pessoa que está passando por esse processo, como que a gente vai poder readaptar essa vida da pessoa. É importante também analisar a rede de apoio que essa pessoa tem, analisar então esses recursos e auxiliar ela nessa tomada de decisões que vão ocorrer durante esse processo. O segundo passo importante é auxiliar, então, neste primeiro momento, na diminuição das alterações emocionais, porque o enlutado ele se encontra num estado frágil, vulnerável, desorganizado, então ele precisa de um auxílio aí nesse sentido. Falando um pouco das estratégias terapêuticas, quando a gente fala sobre estratégias, existem diversas estratégias, diversas abordagens que podem auxiliar aí nesse processo, e cada psicólogo vai trabalhar com a sua estratégia. Mas a gente trouxe algumas aqui, principalmente voltadas à terapia cognitivo-comportamental. Então, a primeira seria a resolução de problemas, onde ela vai avaliar as prioridades da pessoa, vai auxiliar, né? E promover a melhora da habilidade de resolver problemas. Então, ela vai auxiliar a pessoa a lidar com essa situação. O automonitoramento, ele vai permitir com que o paciente observe e reflita sobre seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Treino de habilidades sociais, ele vai auxiliar nas habilidades cognitivas e comportamentais para com que a pessoa possa lidar melhor com esse ambiente de mudanças, por meio de ensaios comportamentais e aplicação de prática. É um treino mesmo. Estratégia de coping, vai identificar e adaptar estratégias de enfrentamento usadas em situações adversas, para com que possa haver diminuição, para com que possa amenizar esse estresse da pessoa que ela está passando no momento. A reestruturação cognitiva vai colaborar na identificação e substituição de pensamentos irracionais. Ela utiliza, então, o modelo ABC para com que possa ser criado pensamentos mais adaptativos. Por fim, a prevenção e recaída, onde vai acontecer uma psicoeducação sobre a autoeficácia e uso de estratégias para lidar com futuros problemas e prevenindo recaídas,
prevenindo, auxiliando também nesse processo do luto aí. Existem também algumas técnicas, mais voltadas também à terapia cognitivo-comportamental. A psicoeducação, por exemplo, ela vai auxiliar nesse processo de ensino, de trazer, gerar informações à pessoa que está passando por essa situação, para com que ela entenda um pouco sobre suas questões psicológicas, com que ela compreenda os sentimentos que ela está tendo e com que ela possa passar por isso de uma forma mais saudável mentalmente, né? O registro de pensamentos disfuncionais é uma técnica que envolve anotar os pensamentos automáticos e negativos que a pessoa está tendo, para com que ela possa identificar alguns padrões disfuncionais e reestruturar, então, algumas crenças. O roleplay, que é uma técnica de simulação, onde a pessoa ela vai assumir alguns papéis, vai criar alguns cenários ali que ela está vivendo, para com que ela possa entender e possa facilitar na resolução de problemas também, entender o que está acontecendo no cenário dela atualmente. A descoberta guiada, ela é um processo terapêutico, então, no qual o terapeuta vai auxiliar o paciente a explorar e questionar suas crenças e percepções, levando a novas compreensões. E a dessensibilização sistemática, que é uma técnica de exposição gradual, usadas então para tratar fobias, ansiedades, que pode ser muito comum nessa fase do luto, né? Combinado então com o relaxamento e com a apresentação progressiva de estímulos. Existe ainda uma ferramenta muito interessante e que pode ser de grande importância nesse processo, que são os grupos de apoio, que eles oferecem um espaço para com que os participantes expressem suas emoções, que eles possam se sentir acolhidos, possam se sentir aceitos. Ele vai auxiliar também para com que a pessoa não se isole totalmente, né? Com que ela tenha contato com outras pessoas que vivenciaram situações parecidas. Os grupos de apoio, eles proporcionam, então, um apoio mental e emocional, uma rede de suporte para com que possa ser enfrentado o luto de uma maneira mais saudável, para com que possam ser criadas conexões com pessoas diferentes que compreendem a dor e a perda que a pessoa passou. Então, criando também um senso de pertencimento a uma comunidade solidária. Existem alguns grupos mais conhecidos, que é o PROALU, que é o Programa de Acolhimento ao Luto, e a rede AP, que é o Apoio a Perdas Irreparáveis. Esses grupos, eles são de abrangência nacional e eles podem acontecer de forma online. Então, o que auxilia muito as pessoas a participarem, às vezes não precisar se deslocar a algum lugar, mas também tem grupos presenciais, por exemplo, aqui na cidade de Cascavel, e existem várias formas da pessoa participar. Por fim, então, quando a gente fala de acidentes de trânsito e mortes por acidentes de trânsito, é necessário com que a gente fale da conscientização no trânsito. O Maio Amarelo, então, é um movimento que foi criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para esse alto índice de mortes e feridos no trânsito do mundo. Então, é uma forma de fazer campanhas, de realmente conscientizar a população para com que possa haver uma diminuição desse índice de mortos e feridos no trânsito. E aqui no Brasil, as campanhas iniciaram em 2014, e elas unem, então, o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Existe toda uma movimentação para com que o Maio Amarelo aconteça, e o tema desse ano, então, de 2024, foi A Paz no Trânsito Começa por Você. E o governo, o poder público disponibiliza algumas imagens, né? Aqui a gente pode ver uma imagem que foi disponibilizada por eles, e existe todo esse trabalho para com que realmente aconteça essa conscientização e com que possa haver essa diminuição, então. Pode passar. Bom, pessoal, agradecemos a todos pela atenção do nosso trabalho. Nós podemos perceber aqui, diante de todas as etapas que nós passamos, o quão importante é nós sabermos lidar com a situação
relacionado ao luto no trânsito. Nós percebemos aqui as diversas nuances por onde podemos passar, a interdisciplinaridade e a importância da psicologia nesse contexto, considerando questões tanto de luto coletivo, como a Ana Paula muito bem trouxe, as técnicas que são possíveis de serem utilizadas, como a Nathalie comentou, uma conscientização sobre o que é o luto, as fases pelas quais as pessoas normalmente passam nesse processo. Então, entendendo tudo isso, nós percebemos a importância que é o psicólogo estar presente nesse ambiente, desempenhando o papel da psicologia, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Agradecemos muito pela atenção de vocês até aqui e é isso.